Olá, meu nome é Cíntia Portugal e hoje eu venho convidar vocês para mais uma palestra aqui no Palestras Online. Hoje eu vou falar um pouco da realidade brasileira e o que acontece nos lares dos brasileiros por aí, no Brasil inteiro, que a gente acaba não sabendo, acaba não vendo. Eu sou especialista em comportamento do consumidor, tenho mais de 20 anos de estrada, estudando o consumidor a fundo, estudando os domicílios dos consumidores brasileiros, e venho hoje contar um pouquinho dessa minha experiência para vocês. Vocês sabiam? Acho que vale sempre a pena resgatar um pouco qual é o tamanho do Brasil. Nós estamos falando de 211 milhões de pessoas hoje que moram no Brasil. São 72 milhões de domicílios. É muita gente, muitas casas. A gente tem aí, em média, 3 pessoas por residência. 86% dessa população é urbana, mora nos grandes centros, nas cidades, etc. No Brasil ao todo, a gente fala de 5.570 municípios e estamos falando de uma imensidão, quem não sabe, né? 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Só que a discrepância no Brasil, ela passa por tudo. Se a gente imaginar que tem 5.000, mais de 5.000 domicílios, mas apenas 17 deles têm mais de 1 milhão de habitantes, né? Nós estamos falando de 30 municípios no total que tem menos de 1.500 habitantes, né? A população homem e mulher é metade, metade, então a gente tem aí em torno de 48% homens, 51% mulheres, e 22% da população mora nas 14 principais capitais do país. A gente está falando aí, né, de uma população que, embora o território seja enorme, ela não é tão distribuída, ela não fica regularmente distribuída. Então, a gente tem a maior concentração de população do Brasil, está no Sudeste, que são os estados de São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo. Lá, só nesses 4 estados, a gente encontra 42% da população do país. E o Nordeste, né, vários estados, tem 27%. O norte e o centro-oeste são os menos populosos, com 9 ou 8% da população, onde concentra muita área rural, floresta amazônica, etc. E o sul, que tem 3 estados, concentra 14% da população, né? E quando a gente pensa no perfil dessa população, o Brasil é um país muito jovem. Ele é jovem de descobrimento, ele é um país de jovens também, né? Então, nós estamos falando de uma idade média da população de 29 anos, né? E a expectativa de vida hoje é 75. Mas o que a gente sabe é que a expectativa vem crescendo ao longo dos anos. Vão melhorando os avanços da medicina, vai melhorando a qualidade de vida do brasileiro, aumenta a expectativa de vida. Com isso, e a gente também vê redução da natalidade. Há alguns anos, quando a gente olhava, por domicílio 4 pessoas. Hoje a gente já está falando de 3 pessoas. Então, nascem cada vez menos pessoas e elas ficam mais idosas. Então, qual é a expectativa? A expectativa é que hoje uma população de 60 mais anos, que representa 16% dos brasileiros, lá no ano de 2050 vai ser 30% dos brasileiros, vai até ultrapassar a faixa aí até 14 anos. Então, é uma faixa etária que hoje ela é marginalizada da comunicação, da sociedade, né? Nem tudo é pensado para a população mais velha. A gente já falou isso em outras palestras, principalmente de digitalização, o quanto que é caricata a população idosa, como ela é vista em comunicação, em propaganda, etc. E até quando a gente pensa em governo, programas de saúde, de longevidade, etc. Então, o Brasil hoje é um país de jovens, mas daqui a pouco não vai ser tão jovem assim, né? O Brasil é diversidade. A gente tem pessoas de todos os lugares do mundo no Brasil,
metade da população são negros e pardos, outra metade brancos, e aí alguns amarelos, 1% indígenas. E a gente vê que tem gente que veio do Japão, da Alemanha, etc. E cada estado possui uma população diferente com base nesses estados, nesses países de onde vieram. Então, a gente tem os primeiros africanos chegaram no Brasil lá no século XVI para trabalhar na lavoura, né? Principalmente na cana-de-açúcar. E aí eles chegaram pelo Recôncavo Baiano e foram se esparramando pelo Brasil. Então, hoje, os descendentes africanos, eles estão espalhados em todo o Brasil. Mas, quando a gente olha, por exemplo, os japoneses, a gente vê uma concentração, principalmente ali em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e no Pará. É onde mais tem japoneses no Brasil. Os alemães estão mais concentrados na região do Sul. E assim por diante, a gente tem bastante variação. Vamos entender um pouquinho o que é cada uma dessas regiões? Então, começando pelo Nordeste, acabei de falar, né? É a região que tem a maior influência africana na religião, na alimentação, nos costumes, etc. Tanto que o paladar do nordestino ele é mais forte, mais apimentado, mais temperado do que do restante. E também a gente tem o candomblé, danças africanas, capoeira, etc., como culturas locais, né? É a região do país que tem a maior desigualdade social. O que é desigualdade social? Gente muito rica, gente muito pobre também. Quando a gente vai para o Sudeste, é a região mais cosmopolita. E lá estão as duas cidades mais famosas do Brasil: Rio de Janeiro, famoso pelo carnaval, São Paulo, pelo desenvolvimento, né, pela estrutura toda urbana. Né? Tem Minas Gerais, que ainda tem muito da cultura cafeira tradicional, mas ainda assim Belo Horizonte é uma das grandes capitais do Brasil. Né? Lá em São Paulo, no bairro da Liberdade, tá a maior colônia japonesa fora do Japão, do mundo. Ou seja, também a gente abriga aí muita gente que vem de fora, e essa é a região que concentra a maior parte do PIB do país. Quando a gente vai para a região sul, aí a gente já vê uma região muito influenciada pela cultura europeia, alemã, italiana, polonesa, húngara, etc. E também pelo Uruguai, que é o vizinho ali de baixo, né? Em algumas cidades do sul, ainda se fala a língua natal, ou seja, alemão, polonês, etc. Eles têm festas e tradições muito típicas da Europa, por exemplo, o Oktoberfest, né? Até vestimentos, danças características, etc. E comida alemã também muito presente, os cafés coloniais, né? A batata, salsicha, etc. Quando a gente vai para o Centro-Oeste, ela foi a última região do Brasil a ser habitada. Ela ainda é muito grande para a economia agropecuária, com a lavoura de soja, milho e criação de gado para corte, leite, etc. Então, é muito importante. Brasília é localizada na região Centro-Oeste também, e é lá que tem o Pantanal, uma boa parte do Pantanal que está nos estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E, por último, temos a região norte, onde está o Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, né? E a floresta amazônica, que é considerado o pulmão do mundo também. Lá ainda tem muitas áreas tomadas por florestas, inabitadas, mas também é a região que ainda tem muitos indígenas que nunca tiveram contato com a civilização. Mas, culturalmente, então a gente está vendo aí a vastidão do Brasil cultural, né, de influência, etc., né, essa beleza cultural que é o Brasil. Porém, nem tudo são flores, também tem muito problema de desigualdade econômica e social que acabam influenciando muito, principalmente quando a gente pensa em marketing, propaganda, etc. É importante a gente saber que existe essa diferença cultural, social e econômica do Brasil,
porque eles constituem uma grande parte da população com poder aquisitivo que compra os produtos hoje em dia. Só que eles não são levados em conta na hora de fazer comunicação e marketing. Muitas coisas nem alcançam todos os brasileiros. Vamos entender um pouquinho o que é essa realidade aí do Brasil que vai além da média, né? O que é essa média? A média é quando a gente pega o total e entende ali o que é o valor médio, né? Dividido por todos os brasileiros. No Brasil, a média não funciona. A gente precisa olhar por nichos, por blocos. Então, a gente vai olhar a classe A, B, C, D, E, separadamente, porque daí a gente consegue realmente entender quais são as diferenças gritantes entre todas essas realidades socioeconômicas brasileiras. Primeira coisa, vamos começar com um dado de mundo. Né? O mundo hoje tem mais de 700 milhões de analfabetos. Então, a gente tem países com taxa de alfabetização de 100%, como a Noruega, 99%, como Estados Unidos, Reino Unido, etc. E, por outro lado, a gente tem países com uma taxa de alfabetização baixíssima, mesmo nos dias de hoje. A gente está falando aí de menos de 40% na Etiópia, Afeganistão, 60% na Nigéria. Então, realmente, a gente tem bastante discrepância no mundo. Quando a gente pensa em Brasil, a taxa de alfabetização do Brasil é 93,2%, uma das mais baixas da América Latina. Se a gente considerar Uruguai, que tem quase 98%, Argentina, até o Paraguai, 94%, o Brasil ele está bem aquém dos seus vizinhos. E como que é o analfabetismo do Brasil? Então, nós estamos falando aí de 6,6% daqueles 211 milhões de pessoas são analfabetos, ou seja, não reconhecem as letras, não sabem ler nem escrever, absolutamente nada disso. Isso difere por regiões. Quando a gente olha no Nordeste, a gente chega a ter 14% de analfabetos, e quando a gente vai para o Sudeste e para o Sul, mais ou menos 3%. Então, isso varia bastante. Por isso que eu falei, a média é 6,6%, mas o que acontece nas outras regiões é muito maior. Há uma concentração, quando a gente olha a população de pretos e pardos, a gente está falando aí de 9% quase de analfabetos, enquanto entre os brancos é entre 13,5%. Existe um índice que é o INAFE, Indicador do Analfabetismo Funcional. O que significa isso? São pessoas entre 15 e 64 anos que sabem ler, conseguem pegar um texto, ler, conseguem falar as letras, conseguem escrever, mas não conseguem decodificar, ou seja, eles não são proficientes em linguagem. Eles entendem as letras, mas não sabem o que elas significam. 30% das pessoas consideradas alfabetizadas também têm o problema do analfabetismo funcional. Hoje, no Brasil, só 12% da população é considerada fluente, proficiente em português. Se a gente for olhar, 17% da população brasileira hoje tem ensino superior completo. Então, existem pessoas que passaram por todos os estudos, inclusive o ensino superior, e ainda não são consideradas proficientes no português. Isso é desigualdade. Vamos olhar um pouquinho, a gente ainda tem aí 6% da população, né, que é sem instrução, ou seja, não passou por nenhuma fase de escolaridade, e a gente tem a grande concentração ali, 32% no fundamental incompleto, né, e a outra grande parcela a gente vê no médio completo, ou seja, vai até o ensino médio, mas superior, tanto completo quanto incompleto, chega a 20%. Então, por mais que a gente tenha visto aí nos últimos anos um avanço de universidades, faculdades, etc., por todo o Brasil, ainda assim o alcance dessas instituições é baixo se a gente pensar no total da população, né? Só que, o que a gente vê que a gente já começa a ver a discrepância? A gente vê que muito pouca gente tem ensino superior completo, né? Porém,
são as pessoas que têm o melhor rendimento. Conforme você vai avançando na escala de instrução, o seu rendimento médio é maior. Então, a gente está falando que o rendimento médio das pessoas do Brasil, dos domicílios, né, é 2,3 mil reais, né, R$ 2.300. E aí, sem instrução, nós estamos falando de R$ 900 por mês. E aí vai crescendo, e quando a gente vai para o superior completo, passa de R$ 5.000. Mas, mesmo até o superior incompleto, a gente vê a distância de R$ 900 para 2.200. O grande salto se dá quando a gente vê o superior completo, ou seja, só 17% da população. Outro índice que mostra o desenvolvimento econômico é o IPCA e o PIB. Nós estamos falando do Índice Nacional de Preços para o Consumidor Amplo, inflação, né, que a gente conhece como inflação, e o PIB, que é o Produto Interno Bruto, é tudo que foi produzido dentro do Brasil num período específico. Quando a gente olha os anos, a gente vê os picos e flutuações que mostram as crises econômicas e retomadas que o brasileiro já viveu. Então, quando a gente olha a inflação, que é essa primeira linha, a gente vê que a gente vinha lá em 2008 com uma inflação de mais ou menos 6%, ela chegou a cair, mas entre 5% ali. Quando a gente chega em 2015, a gente teve a primeira grande crise econômica e a inflação foi a 11%, e a gente vê o reflexo disso no crescimento do produto interno bruto. Ele caiu 3,6% em 2015, em 2006 caiu também na mesma proporção e começa a retomar crescimento em 2017. Quando a gente olha, 2010 foi a época da ascensão da classe C, né? Quando falava-se muito a base da pirâmide crescendo, as mudanças de classes sociais, classes mais baixas virando classe média virando classes altas, e aí a gente vê o quanto que o PIB também viu esse crescimento a partir de 2010. Porém, isso em 2015 a gente viu o quanto que também foi influenciado com essa queda econômica. E aí, começou a retomada em 2017, 2018 e 2019 já foi um ano bem mais positivo para o Brasil. Agora, a gente está enfrentando uma pandemia global e aí influenciou absolutamente tudo. A gente está vendo uma inflação que não para de subir, a gente está vendo escassez de produtos, alta de produtos, e isso influencia o Brasil e o mundo, ou seja, mesmo as exportações acabam sendo influenciadas nesse período, alta do dólar, etc. Não dá para a gente prever o que vai acontecer esse ano, mas se a gente olhar as últimas projeções que foram feitas em agosto desse ano, a gente está falando aí de uma inflação que já chega aí a 3% e uma queda de 6% do PIB. Nunca foi visto algo assim desde que se começou a medir esses dados econômicos, né? E aí, vamos falar eu falei de classes sociais. O que são as classes sociais? No Brasil hoje, a gente mede, né, a população de acordo com classes sociais. Essas classes sociais, elas podem ser definidas de N maneiras, mas, em média, o que a gente sabe? Pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele fornece esses dados oficiais de população, etc. É o IBGE que faz o censo a cada 10 anos, é o IBGE que é responsável pelos dados oficiais da economia e do desenvolvimento do brasileiro. Inclusive, convido vocês a dar uma olhada no site, no IBGE Educa, principalmente para estudantes, que fala muito de dados de educação, economia, religião, etc., todos os dados populacionais do Brasil, né? E aí, segundo o IBGE, as classes sociais são definidas pelo número de salários mínimos e a renda familiar. Quando a gente vai para a ABEP, que é a Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, ela tem um critério que chama Critério Brasil. E é um sistema de pontos, que ele vai olhar
O que você possui dentro de casa, desde banheiros, automóveis, eletrodomésticos, etc. Escolaridade do chefe da família, porque a gente viu que isso também influencia na renda, e a posse de água encanada, rua pavimentada, que ainda tem bastante discrepância no Brasil. E aí faz uma pontuação e classifica. Mas, no geral, o que, que a gente tem em ambas as classificações? A classe A até E. A sendo a classe mais alta e mais afluente da população, E a classe mais baixa, e a gente tem a classe C, que é considerada a classe média. Né? Como que a gente está dividido no Brasil? Em 2003, a gente tinha 49% nas classes D e E, que são muito próximos de pobreza extrema, é muito diferente do que a gente está acostumado a ver aí ao nosso redor. A classe C eram 38% e a classe AB juntas eram 13%. Depois de toda aquela mudança econômica de 2010 que eu comentei, onde a base da pirâmide subiu, né? Eu nem uso mais pirâmide para mostrar a população brasileira, porque nesses últimos 20 anos ela saiu de uma pirâmide, né, de classe D e E, C e AB, virou um diamante, onde a gente tinha em 2013 a classe C como mais da metade da população, 54%, né? E aí as duas pontas com 22% e 24%. E em 2018, a gente já vê uma mudança total. Mais da metade da população foi para a linha da pobreza com a crise de 2015, em desemprego e etc. E aí a gente vê 26% dentro da classe C, na classe A apenas 4% e na classe B 14%. Ou seja, as classes mais altas, mais afluentes, se achataram muito aí nos últimos 5 anos, desde 2013, enquanto a classe D e E realmente explodiu. Não há como saber como que vai ficar agora, mas já existe o censo de 2020, que deveria acontecer esse ano e não aconteceu devido à pandemia, está previsto para o ano que vem, 2021. Vamos ver como que isso evoluiu desde os últimos 10 anos, de 2010 a 2021. Mas a gente vê hoje no Brasil a maior taxa de desemprego desde que o desemprego começou a ser medido. Então, a gente está falando de 14% da população são desempregados. O que significa ser desempregado no Brasil? Essa taxa. São pessoas que estão à procura de um trabalho registrado e que não encontram, né? Então, dentro disso, a gente está falando das pessoas que estão ativamente mandando currículo, indo atrás de emprego, indo em feiras de emprego, etc., que declaram isso. Mas a gente vai ver outros índices que refletem também o desemprego e que são bem chocantes também. Rendimento médio mensal familiar, que vinha crescendo até 2018, né, se desenvolvendo, a gente já vê um 19 mais flat e provavelmente em 2020, quando fechar o ano, a gente vai ver um rendimento um pouco mais achatado, muito a exemplo do que a gente viu em 2015 com a crise. Né? Hoje, quando a gente pensa lá atrás, em 2015, a gente está falando aí de quase metade dos brasileiros impactados pela crise de alguma maneira. Hoje a gente já fala de 53% dos brasileiros conhecem alguém ou tem alguém dentro de casa que foi mandado embora ou sofreu redução do seu rendimento, do seu salário, hora, jornada, etc. Ou seja, mais da metade dos domicílios brasileiros está sendo impactado pela pandemia. E a gente tem um índice que é 5,7% de desalentados. Os desalentados são aqueles que procuraram emprego durante bastante tempo e desistiram. Hoje eles vivem de favor, eles vivem de caridade ou moram com parentes, etc. Porque eles realmente decidiram parar de procurar emprego e vão retomar quando eles se sentirem mais confiantes. Também é o índice mais alto que já teve no Brasil até hoje. E é por isso que a gente fala
que média não define brasileiro. Quando a gente olha na média, a gente vê um rendimento que a gente viu lá de R$ 2.400, né? Quase. Porém, a gente tem uma discrepância total. A gente tem 50% dos brasileiros ganhando até R$ 1.200. E aí a gente tem um restante ali até R$ 5.000. E quando a gente fala, tem 1% da população que ganha mais de R$ 10.000. Então, dos 211 milhões de habitantes do Brasil, apenas 1% ganha mais do que R$ 10.000. E aí que a gente entende um pouco ó, como que é a discrepância da renda no Brasil. Hoje, o valor no Brasil de uma cesta básica é em torno de R$ 400. Mas a gente tem famílias aí que sobrevivem com 3 pessoas no domicílio com R$ 160 por mês. Não dá nem para comprar uma cesta básica mensal, né? O salário mínimo hoje é de R$ 1.045, né? Muitas famílias, e aí a gente está falando de 30% da população, sobrevivem com menos do que um salário mínimo. E esse 1% que ganha mais de R$ 10.000, se a gente pegar todo o rendimento deles, é 33 vezes a renda dos 50% que ganham até R$ 1.260. É bastante diferente de falar que a média de renda da população é de R$ 2.400, R$ 2.200. E o bolso é super comprometido, porque a gente tem as despesas fixas, que não mudam, em que ao longo dos anos continuam lá, que é moradia, transporte, alimentação, né, impostos, etc. São gastos estáveis e correspondem à maior parte do bolso dos trabalhadores. Aí a gente olha e vê os outros gastos. Alimentação. Nós estamos falando aí de FMCG, que são os Fast Moving Consumer Goods. É tudo que a gente compra em supermercado, que tem giro rápido, etc. São aqueles produtos que a gente compra, usa, compra de novo, etc. Nós estamos falando que eles, inclusive, caiu o gasto em alimentação aí, né? E que corresponde hoje a cerca de 14% do bolso do trabalhador, né? E aí, roupa, educação, etc., e outras despesas são, a gente está falando aí dos outros 40% aí do rendimento do trabalhador vai para esse lado. Mas, imóveis, a gente vê uma tendência de redução da compra de imóveis nos últimos anos e aumento do aluguel. O brasileiro deixou de comprar casa, residência, casa própria para morar de aluguel. E aí a gente vai ver dois lados. Um, porque realmente ficou muito mais caro e as pessoas não estão conseguindo ter acesso. Outro, que aí já é nas classes mais altas, de mobilidade, né? Os mais jovens de classes mais altas, eles não querem ter a casa própria porque eles querem ter mobilidade, morar perto do trabalho, ter uma vida mais fluida, né? E educação, que aí é um bom sinal, aumentam as despesas com a educação nos últimos anos. E a gente vê muito isso com acesso a EAD, acesso a outros tipos de ensino, faculdades, muito mais faculdades, universidades espalhadas pelo Brasil. Outro índice que é curioso e que mostra quanto vale viver no Brasil é o Big Mac Index. É um índice criado pelo The Economist, né? E a gente vê, ele relativiza quanto custa um Big Mac, que é o mesmo produto em qualquer lugar do mundo, tá? Quanto custa para quem mora nos Estados Unidos, no Brasil, Argentina, etc. Então, quando a gente olha, a base é US$ 5,71, que é o que custa nos Estados Unidos. Quando a gente olha no Brasil, ele custa US$ 3,91. Mas, quando a gente olha, ele tem uma hipervalorização de 19% se a gente pensar em quanto é o rendimento dos Estados Unidos versus o Brasil. Quando a gente olha lá na Austrália, por exemplo, a gente vê que ele é muito mais, apesar de ele ser mais caro em dólares do que no Brasil, ele custa 4,58, ele tem
ele é desvalorizado com relação ao quanto que a população da Austrália ganha. Então, ele é deflacionado aí, 15,5%. O Big Mac mais caro do mundo hoje está na Suíça. E ainda assim, relativamente a quanto os suíços ganham mensalmente, né, quanto a população média ganha, na Suíça ainda vale mais a pena comprar um Big Mac do que no Brasil. Porque aí a gente está falando de uma supervalorização de 4%, ao contrário dos nossos 19,1% do Brasil. O índice Big Mac ele é importante para a gente relativizar, né, o quanto custa morar em cada país, né? Porque muitas vezes, quando a gente só transfere de moeda para moeda, acaba ficando mais barato, até pela desvalorização do real. Mas quando a gente vai relativizar com o PIB daquele país, é aí que a gente vê a grande diferença e o quanto que a gente vê de discrepância entre o que vale e o que é cobrado da população, né? E a gente não pode esquecer, né, da tecnologia. A gente fala muito, a gente está aqui hoje fazendo uma palestra online à distância. Não é todo mundo no Brasil que vai ter acesso a este tipo de produto. A gente está falando que 68% dos brasileiros têm acesso à internet. Os outros não têm acesso à internet. E mesmo quem tem, existe uma série de restrições. Por exemplo, nem todo mundo tem 4G, acessa todo dia, ou tem um pacote de dados, Wi-Fi, etc. Então, ainda tem um longo caminho para percorrer, a tecnologia percorrer, para realmente ter um alcance total da população brasileira, né? E aí, se a gente for pegar esses 68% que têm acesso à internet, só 64% possuem smartphone, 61% estão nas redes sociais. Então, ainda tem um mundo aí muito vasto que não está nas redes sociais, não está na internet, não compra pelo e-commerce e que muitas vezes é marginalizado pela comunicação, pelo marketing, justamente pela falta de conhecimento da realidade dessa população, né? Então, por que que é importante a gente saber de tudo isso? Primeiro, todo mundo já ouviu falar marketing na era da empatia. Se colocar no lugar do consumidor, entender o que ele está sentindo e realmente prover serviços e produtos que vão de acordo com as necessidades do consumidor e não apenas com as necessidades da empresa, né? A gente olha, a gente viu aí que mais da metade da população está nas classes D e E e mais uma grande parcela na classe C, né? Nós estamos falando, né, de potencial de consumo, né? A gente não pode ignorar tudo isso, porque o Brasil são nem 20% nas camadas mais altas. Então, o consumidor em potencial hoje, ele é das classes mais baixas, e a gente precisa olhar para eles, entender o que eles vão consumir, porque nós estamos falando de 77% dos domicílios brasileiros e 1,8 trilhões de reais que estão na mão dessa população e que, obviamente, que alguém quer levar. Se a gente pensar no tudo que o brasileiro gasta hoje, a gente está falando de 46% dos gastos nas mãos das classes C, D e E. E elas são classes que hoje aprenderam a ser smart shoppers, olham para o custo-benefício. Quando acham que vale a pena pagar por marca, pagam por marca. Quando não acham, vão pelo preço mesmo. Então é importante se diferenciar e ter um engajamento delas. E toda vez que elas veem marcas que representam os seus valores de autorrespeito, do desejo de ser respeitado, né? Esse desejo de segurança, de afiliação, qualidade de vida e etc., é onde eles têm o maior engajamento com as marcas e, em consequência, lealdade. Então, é óbvio que a gente tem que olhar para eles com muito carinho e cuidado, porque são essas pessoas que vão fazer o rendimento das empresas. Muito obrigada e até a próxima!